Considerações futuras não são garantias de desempenho. Bem-vindos em mais um episódio do Mercado S.A. E hoje o tema que a gente trouxe é um tema muito especial e que tem pouca gente falando, que é a rotina do RI nas companhias não listadas. A gente trouxe para debater com a gente, bater um papo super descontraído, a Adriana Albanese, que ela é Head de RI da Aegea Saneamento e está há mais de 5 anos nessa posição. Além disso, tem 17 anos de experiência como RI e áreas correlatas do setor financeiro. E eu trago aqui a Adriana para bater um papo e apresentar um pouco melhor esse mundo, que para muitos RIs é um pouco obscuro. Obrigada, Rafael, obrigada aí pelo convite da TEM para bater esse papo. Espero aqui contribuir e mostrar para vocês esse mundo do RI nas empresas que não são listadas, que não é um mundo pequeno e não é um mundo restrito. Falo com experiência de quem já trabalhou em empresa listada também no passado. Comecei minha carreira em RI. Você acabou denunciando minha idade aí, falando que eu tenho 17 anos de experiência, mas é verdade. Comecei lá em 2005 no RI do Grupo Ultra, que era uma empresa já listada, com dupla listagem, inclusive. E depois disso eu tive experiência, como você bem mencionou, na área financeira, em áreas correlatas ao RI, e voltei definitivamente para o RI em 2012, que é onde eu estou até hoje, também com passagens tanto em empresa listada quanto não listada. Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. O bom filho a casa torna, né? É isso, é isso. Eu queria muito tempo, fiquei muito tempo fora e ficava tentando achar uma oportunidade para voltar. E aí, quando eu consegui, finalmente foi em 2012. E para quem não tem noção, né? Apesar de ser uma companhia não listada, né? A Aegea é líder no mercado de saneamento do setor privado, segunda maior empresa de saneamento do Brasil. Então, não precisa ser uma empresa listada para você ter relevância nacional. Isso que é muito interessante. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você endereçar é: qual é a rotina de um profissional de RI de uma empresa não listada? Como é que é esse dia a dia? Tá. Bacana, acho que assim, tem dois tipos de empresa não listada, né? Tem a empresa que é não listada, que é de capital fechado, que não tem registro em CVM, que eu já trabalhei em empresa assim. Quando eu trabalhei na Odebrecht, eu fui RI da Odebrecht Agroindustrial, que era uma empresa que não tinha registro, nem como categoria B na CVM, e tem uma rotina de uma empresa que, como a Aegea, que é registrada na CVM, categoria B, e por conta disso, a gente tem as obrigações relacionadas a essa listagem, né? Dentre elas uma divulgação de resultados e etc. Então, hoje, basicamente, falando da minha rotina hoje, né? Ela é uma rotina muito parecida com uma empresa listada. Eu tenho todo trimestre uma divulgação de resultados para fazer, e a gente faz uma coisa que nem é a nossa obrigação, mas a gente faz call de resultados, então eu tenho elaboração de release, elaboração de apresentação, conference call, então toda essa parte de divulgação, essa rotina pesada trimestral, tem o formulário de referência. Aqui na EGE a gente faz o relatório anual, que também é um trabalho que envolve diversas áreas e que dura muito tempo. Tem o atendimento, né? No caso da Aegea, essa listagem, ela está muito, essa listagem na CVM, esse registro, categoria B, ele está muito atrelado ao fato de a gente acessar o mercado de capitais, emitir debêntures, né? Já tem uma série de debêntures emitidas a mercado, e o registro, ele não é só da Aegea, ele é de outras subsidiárias. Então, hoje, a gente faz, cada trimestre, são 8 releases, 8 formulários de referência, que são todas essas empresas dentro do nosso universo que são listadas. E fora isso, o atendimento no nosso caso, não é um investidor, né, bom, até pode ser, né, é o debenturista, né, É o credor, né? O credor, que é o debenturista e o bondholder. Então, esse público acessa muito a gente. Fora isso, a Aegea, ela está num setor
que é um setor que é de infra, que tem um apelo muito grande, que tem uma perspectiva de crescimento, a própria companhia ela cresce, uma taxa de 30% ao ano, quando a gente olha para a EBITDA, etc. Então, a gente tem sido bastante convidado para conferências, tá? Só para você ter uma ideia, esse ano a gente participou de 12 conferências, dentre elas conferências específicas para as empresas não listadas, para conversar com o pessoal de equity, ter esse contato, começar a ensaiar, principalmente para as empresas que pretendem fazer IPO, por exemplo, então acaba sendo um treino, né, e um primeiro contato com o mercado, mas a gente tem conferências também, que são conferências para empresas listadas, que a gente acaba participando para falar do setor de saneamento como um todo. Não, muito legal. E até uma dica para vocês, eu acho que seria interessante se participar, não sei se participaram, do encontro anual do IBRE, que rolou em São Paulo, onde todos os RIs se conectam, trocam ideia, batem papo. Foi muito interessante, eu fui esse ano. E aí você falou um ponto muito interessante, Adriana, que vocês não são obrigados a fazer divulgação de resultado, até porque vocês não estão ali no novo mercado, né, o segmento obrigatório, só que vocês realizam, né, a conferência de resultado. Aí eu queria entender assim, o porquê. Tem muita empresa que é listada no segmento tradicional, por exemplo, ou N1 e N2, que não realiza. E por que vocês realizam? Quando eu entrei na IGE há 5 anos, a primeira reação que eu tive, quando eu vi assim, a estrutura, óbvio que depois que eu entrei, a gente mudou o site de RI, as coisas evoluíram, né? 5 anos é bastante tempo. Mas a primeira reação que eu tive foi, nossa, essa empresa ela já trabalha como uma empresa listada. E nas conversas, e depois que eu entrei aqui na companhia, o que a gente entende, né, como empresa, é que adotar as melhores práticas de governança corporativa é um importante diferencial, né, uma importante questão, uma prática que traz, que agrega valor para a companhia, na medida em que você amplia a transparência, amplia a credibilidade. Então, você acaba, quando a gente faz uma emissão, e aí eu mencionei, né, a EGE é um emissor frequente. O debenturista ele vai no nosso site de RI, ele consegue acessar facilmente a informação, a gente tem todas as apresentações lá, ele participa do nosso call de resultados, ele tem a oportunidade de perguntar diretamente para o nosso CEO e para o nosso CFO, ouvir perguntas também do público que é interessado. Então, adotar as melhores práticas, isso já vem inerente ao nascimento da companhia. A EGE nasceu em 2010, e desde essa época, um dos pilares aqui de atuação, fora a disciplina financeira, foi a questão de adotar as melhores práticas de governança corporativa. Então, o call de resultados, a gente faz inclusive em inglês, sem tradução simultânea, porque a gente tem o bondholder, né? Nós já emitimos um bond, o nosso primeiro bond foi emitido em 17, o segundo agora em 2022, um SLB. Então, a gente entende que se aproximar do público de interesse melhorar a credibilidade, ampliar a transparência, reduzir custo de captação, dar mais celeridade no processo futuro de captação. E nesse respeito a gente tem sido bastante elogiado, assim, muitas pessoas entram no nosso site de RI, inclusive, e perguntam qual o ticker para investir na empresa, eu quero comprar ação e etc., porque a pessoa realmente ela acredita que é uma empresa listada, e o nosso foco é esse, a gente busca trabalhar como se nós fôssemos listados, então adotar as melhores práticas que as empresas listadas têm, visando aumentar cada vez mais a transparência e a credibilidade com o mercado. Não, que legal. Eu tenho certeza que isso está fazendo diferença na captação da EGEA hoje. Levantar a capital está cada vez mais disputado, ainda mais no cenário complicado como a gente está vivendo. Então, tenho certeza que essa transparência ajuda na captação de vocês. Inclusive, até uma curiosidade, não sei se você sabe, mas o meu avô emitiu a primeira debênture do Brasil. Olha que louco isso. Olha só. Meu avô. Que bacana! Toda a minha família, parte de mãe, é da área jurídica. Meu avô, por isso até que eu entrei nesse negócio. E meu avô emitiu a primeira debênture do Brasil. Faz alguns anos já. E eu queria que você
explicasse um pouco, porque assim, nem toda empresa da categoria B tem uma área específica para RI. Tem empresa que, às vezes, o CFO assume essa cadeira, alguém de FP&A, enfim. Por que você acha que é tão importante um RI numa companhia não listada? E se toda empresa de categoria B deveria ter um RI para você? Tá. Eu acho que assim, traz muito valor, né? O executivo que está envolvido em diferentes frentes de atuação, ele acaba tendo uma concorrência grande dos assuntos, e assim, o profissional de RI, acho que até por isso que eu me apaixonei pela área de RI, logo que eu entrei como estagiária lá em 2005, Estagiário. no Grupo Ultra. Ele tem uma característica que, obviamente, a gente tem um domínio financeiro e dos números, eu estou na diretoria financeira, inclusive aqui na IGE, sempre estive dentro da diretoria financeira, nas minhas outras passagens de RI também, mas ele tem uma característica de comunicação, né, de tradução de, muitas vezes, temas que são internos e diferentes, muitas vezes nem são tão relacionados, mas de traduzir isso de uma forma que o mercado entende. Então, eu acho que é uma competência que não é todo profissional que é da área financeira tem, né? Muitas vezes eu vejo que quem faz planejamento faz RI, ou quem faz tesouraria faz RI, mas eu entendo que existe um perfil de quem é RI, que muitas vezes esses profissionais eles não têm esse perfil de comunicação, no fim do dia existe uma questão visual de como comunicar melhor, como fazer o fluxo de informação, e como eu mesmo mencionei, né, muitas vezes eu respondo questões aqui, por exemplo, na EGE, às vezes um debenturista, um bondholder pode me perguntar especificamente sobre como se forma, como é o crescimento do EBITDA, alguma coisa muito financeira específica, uma provisão específica, alguma coisa financeira, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa pode me perguntar, Adriana, qual é a profundidade média de um poço de captação de água, que é o tipo de pergunta que eu já recebi, ou como que a companhia gerencia o risco ambiental, a resiliência hídrica. Então, são tantos temas que o investidor está olhando, que muitas vezes esse profissional, ele pode não ter não que eu tenha o domínio, tá, gente? Eu vou atrás das pessoas aqui na empresa, mas é um trabalho de organizar a informação, né, e de reunir essa informação e comunicar da melhor forma possível, que tem que ser pensado. Tanto que, quando eu entrei na Odebrecht, quando a gente criou essa área de RI lá na Odebrecht Agroindustrial, que era uma empresa não listada, não registrada em CVM, o foco foi organizar as informações que iam para os próprios acionistas da empresa, porque o acionista às vezes ligava, a Odebrecht era acionista, mas tinha outros fundos que eram acionistas, e às vezes esse fundo ligava para o controller e pedia uma informação, e o controller mandava. Aí ligava para o tesoureiro e pedia uma informação, o tesoureiro mandava. E são visões diferentes, a gente trabalha em empresa, tem uma visão contábil, visão gerencial, visão X, visão não sei o quê. Então, assim, eu acho que o RI, ele faz um trabalho de padronizar essa comunicação, que é importante, e olhar para fora e ver como as outras empresas publicam e trazer para dentro de casa, que agrega valor no fim do dia. Então, eu tenho sido uma profissional focada em RI, já faz muitos anos que eu estou focada nisso. Confesso que agora, faz um ano, na EGE, a gente começou a olhar para a ESG com mais foco, então também estou coordenando o comitê ESG aqui da companhia, mas no fim do dia é um assunto que está estritamente relacionado, né? Os temas ESG, eles vêm também muito nessa ânsia dos investidores em pedirem essas informações, em precisarem comunicar, em precisarem entender. Então, eu acho que agrega muito valor para a companhia ter um profissional e uma área dedicada para também fazer esse atendimento rápido, personalizado, para entender o que o outro está reportando e como eu vou reportar, para saber comparar, para dar um driver para o cara modelar o guidance, né? O guidance, exatamente. Então, assim, ajudar na modelagem, ajudar a construir, ajudar a explicar o setor. Então, eu acho que o profissional de RI, ele tem essa competência, né? esse rol de competências
que muitas vezes outros profissionais da área financeira não têm, estão super concorridos com outras atividades de captação ou de planejamento, outras rotinas que também acabam sendo bastante extensas e demandando muito tempo, Não é o e foco, acaba né? que fica exatamente. Então, eu acho que o foco é o que eu te disse. A gente, quando eu vou para um roadshow, ou quando eu vou fazer uma captação de debenture, quando eu vou numa conferência, eu vejo que o mercado gosta muito de ter um time de RI dedicado, porque no fim do dia ele não vai conseguir falar com o CEO e com o CFO cada dúvida que ele tiver. Então, ter um canal direto com alguém dentro da empresa que vai fazer essas pontes, que vai traduzir a mensagem, a estratégia, o que é importante, o que é valor para ele, acaba que faz com que o cara também diminua o tempo dele, né, alocado, e o tempo é escasso, quer dizer, o cara está olhando para 200 empresas ao mesmo tempo, tendo que tomar decisão de alocação de capital. Então, quanto mais informação ele tiver fácil ali, né, na mão dele, de uma forma estruturada e organizada, E o site é significa. lindo, né? O site de vocês é muito bom, assim, muito bom. Então, eu acho que é isso, né? Tem que ser bom, tem que ter informação relevante, tem que ser transparente, para poupar o tempo, para fazer com que esse público tenha essa informação de maneira tempestiva e consiga tomar decisões da melhor forma possível. Não, e eu vou até contar uma história pessoal, tá, Adriana? Alguns anos atrás, eu investi numa debênture, tá pagando taxas altíssimas na época. Não conheci, não trabalhava no mercado financeiro, não fazia nada em relação a isso. Passou um tempo, né? A debênture estava pagando super taxas, passou um tempo, veio a crise, tomei um default na dívida. A empresa é aquela rodovia Tietê, não sei se você chegou a conhecer. Já ouvi falar. Muita gente entrou nessa. Então, depois dessa experiência que eu tive, eu tomei uma proporção que eu não invisto mais em debênture de empresas que não são listadas, né? Ou empresas que não são listadas, mas têm algum tipo de transparência, né? Tem algum tipo de relacionamento. Então, eu acho que isso que vocês fazem é essencial. Porque eu, por exemplo, estaria disposto a investir no papel da EGE, mas se fosse uma empresa não listada, que não tivesse esse tipo de transparência, eu provavelmente fugiria e vocês provavelmente teriam que pagar uma taxa maior nesse crédito para conseguir levantar esse capital. Exatamente. Eu acho que no fim do dia agrega muito valor para a empresa. E a gente sente isso, a gente percebe cada vez que a gente vai ao mercado fazer uma nova emissão, cada vez que a gente conversa com o investidor, a gente ouve excelentes feedbacks de ter uma área de RI dedicada, disponível, focada, que atenda com tempestividade, etc., isso traz bastante valor. E aqui no caso da EGEA, especificamente, né, eu te falei, né, são muitas empresas que têm registro em CVM, então a gente tem um universo, o trabalho do RI aqui, ele é muito intenso. São 8 formulários de referência, todos esses releases que eu fiz, esse ano a gente já fez 28 releases, né? Então, não são 4 releases, são 28. Então, tudo é muita coisa. Eu tenho que falar de Guariroba, tenho que falar de Prolagos, tenho que falar de Águas do Rio. Então, como tem essa gama de empresas com registro, quer dizer, e a gente registrou justamente para poder acessar o mercado e esse capital, é uma rotina bastante pesada, uma rotina que tem sido bastante demandante. Não é à toa que a gente cresceu o nosso time, e vem crescendo, né, o nosso time de RI, para conseguir dar conta de todas essas demandas. Fora isso, aqui na EGEA, eu também cuido da parte de ratings, então, o relacionamento com a agência de rating, interface, obviamente que a gente aciona todos os times, mas aqui a gente tem as 3 agências de rating de crédito. Só esse ano a gente fez 7 ratings corporativos, rating de ESG também é coordenado pelo time de RI, relatório anual, como eu mencionei, quando tem uma emissão sustentável, framework de ESPO, isso também quem cuida é a área de RI, fora os roadshows, as conferências, os calls, etc. Vocês conseguem dormir, se alimentar ou não ainda? Porque é muita coisa, né? Mais 8 empresas listadas. É bastante coisa, bastante coisa. A gente tem
Tem sido bastante desafiador conseguir fazer isso no tempo que a gente tem, mas a gente tem conseguido, sim. Eu tenho 2 filhos, né, pequenos. Olha só. Porque O tem que que dá mais trabalho, a conseguir. empresa ou os filhotes? Eu acho que os filhos. Que a hora que eu Boa. chego em casa eu já estou acabada. Aí eu tenho que jogar bola, brincar de boneca, etc. Entendi. Agora, a próxima pergunta que eu tenho, que você já até citou esse assunto, é que vocês têm um foco bem grande hoje na área de RI em relação a ESG. E eu queria entender como esse foco, esse estudo está focado nesse tema, está beneficiando ou sendo um diferencial competitivo nas suas emissões de dívida hoje ou nos seus programas de relacionamento com o mercado como um todo. Uhum. Tá, bacana. A Aegea, ela tem a gente, executando os investimentos em saneamento, a companhia ela já traz um benefício que é muito evidente para o meio ambiente e para a sociedade em geral, né? Então, ao investir em saneamento, ao ampliar a rede de cobertura, ao coletar e tratar esgoto, corpos hídricos, mananciais, rios, lagos, lagoas são despoluídos. Então, o grande problema da poluição no Brasil é 50% da população não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Para onde que vai esse esgoto? Esse esgoto vai para os rios, para os lagos, para as lagoas. Então, tem uma questão de despoluição muito direta, atrelada, e tem uma questão do benefício social. Então, você amplia a renda, valorização imobiliária, redução de doenças, redução de gastos públicos. Infelizmente, a falta de saneamento, ela causa uma série de doenças que podem levar à morte, que aumentam o absenteísmo escolar, que reduzem a produtividade, né, do trabalhador. Então, quando a criança está com uma doença de veiculação hídrica, transmitida pela água ou pelo esgoto, a mãe não pode trabalhar, a mãe perde o emprego, o pai. Então, isso, assim, os prejuízos da falta de saneamento são enormes e os benefícios são enormes. Então, assim, quando a gente olha para o nosso core business, ao investir em saneamento, a gente automaticamente já impacta, né? Automaticamente não, a gente já impacta o meio ambiente e a sociedade de forma bastante positiva. O que a gente tem feito aqui na EGEA, a gente tem tentado ir além, né, do básico, além das nossas metas contratuais. Então, a companhia ela tem uma estratégia de sustentabilidade bem definida, e a gente já atua nesses pilares ESG muito antes de se transformar nessas 3 letras, né? A questão da Antes de ser modinha. sustentabilidade. A questão da sustentabilidade ela está atrelada à própria estratégia de negócio da companhia. Então, o que a gente tem feito, e a gente fez esse ano, né, é acessar o mercado. A gente entende que existe uma demanda de crédito específica para... Já existia, né, muito dos bancos de fomento, agências multilaterais, mas isso tem crescido no mundo, tanto de equities quanto de renda fixa. Então, esse ano nós fizemos, por exemplo, 2 emissões, uma emissão fora, que foi o nosso bond, que foi um bond SLB, um Sustainability Linked Bond, que tem esse selo de uma second party opinion e que é vinculado à meta de sustentabilidade. E essas metas, elas vão além das nossas metas obrigatórias de contrato. Então, o que a gente definiu de meta no SLB foi redução no consumo de energia e aumento da diversidade em cargos de liderança. E a gente tem feito debêntures de infra com selo sustentável aqui no Brasil. Então, a gente fez uma emissão em Teresina, em Águas de Teresina, que tem esse selo sustentável, que também passou por uma avaliação de uma certificadora. Então, a gente teve que comprovar que o use of proceeds dessa emissão iria trazer benefícios tanto ambientais quanto sociais. Então, assim, existe uma demanda. No bond, por exemplo, a gente emitiu numa janela de mercado que foi desafiadora. Acho que, enfim, esse ano foi a última emissão de uma empresa brasileira, mas a demanda, obviamente, ela veio de fundos dedicados em ESG, quando a gente olha para o SLB, né? Então, fundos dedicados em ESG acabaram entrando no nosso papel, acabaram entrando na nossa base de bondholders por conta desse selo.
E a mesma forma a Águas de Teresina. Então, é um mercado que a gente, enfim, a gente entende o tamanho dele, entende que essa jornada, e a gente fala que a jornada ESG, a gente tem bastante coisa para fazer dentro da empresa, né? Mas a gente tem conseguido acessar esses investidores, esses credores, né, que têm esses requerimentos. E mais recentemente a gente passou por um escrutínio aí da Sustainalytics, através de um rating ESG, e a EGELA ficou em primeiro lugar mundial entre os pares de saneamento. Então, a área de RI, ela tem trazido essas demandas de fora, externas, esses ratings, essas coisas que os investidores olham, a gente acaba trazendo isso para dentro, e tem sido um trabalho interessante, porque isso faz com que a gente olhe, inclusive, para o futuro, né? Onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer, o que o mercado espera de nós. Então, tem sido bom a gente estar nessa ponta, que é o Comitê ESG, para trazer para a companhia esses inputs de quem está de fora e trazer e levar para quem está de fora, né, um pouquinho do que é a companhia, do que é o setor de saneamento no Brasil, porque muitas vezes eu vou explicar para um bondholder que mora em Boston, ou em Manhattan, ou em Londres, que 50% do país não tem coleta e tratamento de esgoto, eles ficam chocados, né? Eles falam, poxa vida, mas como assim, né? Então, eu acho que é um mercado, essas emissões atreladas à questão ESG, é um mercado que existe, que é dado, e do ponto de vista da empresa, a gente entende que está atrelado também à nossa estratégia, né? Então, o que a gente tem feito é levado pontos que estão dentro da nossa estratégia, nosso posicionamento, se comprometido com metas ou mostrado benefícios do saneamento para obter esses selos e acessar esse mercado. Não, super legal, faz total sentido, né? O termo de Green Bonds está super em alta agora. Eu recentemente estava no congresso do IBGC, que teve semana passada em São Paulo, até porque a gente vai lançar um portal de governança aqui na TEM, junto com a Assembleia. E um tema muito discutido no evento foi sobre ESG. Diversas palestras sobre o tema, foi, assim, realmente muito elucidativo para mim. E agora, para finalizar, a última pergunta que a gente tem, não vale fugir, tá? A pergunta é controversa. Vamos lá. Qual é, na prática, a diferença de um RI da empresa listada para a empresa não listada, e mais sobre pontos positivos e negativos? Então, o que tem de positivo em trabalhar na empresa não listada? O que tem de negativo? E esse bate-bola. Na prática, eu vejo poucas diferenças. Eu já trabalhei em empresa listada Novo Mercado, né? O que eu vejo é que quando você é listado, existe o credor, ele está muito preocupado com o pagamento, capacidade de pagamento da dívida e do principal. O acionista, de fato, né, quando você se torna acionista e investe seu capital numa empresa, você está preocupado em valorizar, em apreciar o seu capital, né? A maioria das vezes é isso. Então, esse foco, né, essa diferença no olhar faz com que, muitas vezes, o credor está olhando para coisas e o investidor de equity está olhando para outras coisas. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu trabalhava em empresa listada, uma preocupação muito grande era conciliar fluxo de caixa, geração de caixa. Então, tinha um escrutínio grande nesses pontos, né? Agora, menos nisso e mais em outras coisas. Então, acaba que muda um pouco o que o investidor requer do RI, né? No fim do dia é isso. Acho que você acaba dando foco mais para algumas coisas, e acho que também depende muito do setor, né? Eu trabalhei em setor sucroalcooleiro, que era um setor que era diferente do setor, por exemplo, de infraestrutura, de concessão, etc. Então, acho que também tem essas diferenças. Mas, assim, hoje, na prática, eu vejo muito pouca diferença entre o meu dia a dia, a minha dinâmica de trabalho com o meu time, com relação a uma empresa listada. Pelo contrário, se for uma empresa listada com pouca liquidez, talvez
as atividades de RI elas sejam menos intensas do que o nosso caso, né? Eu te disse, só esse ano foram 12 conferências que a gente foi no Brasil e no exterior, e a gente acabou negando algumas, porque tinha conferência em época de earning season que não dava tempo. Então, assim, eu vejo pouca diferença no dia a dia, eu vejo diferença, talvez, no foco do que cada um olha, uma coisa é o investidor, outra coisa é o credor, até porque os interesses não são os mesmos, muitas vezes um quer crescimento, enquanto o outro quer um pouco mais de estabilidade, etc. Então, tem um pouco de diferença na forma como olha a empresa. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Agora, de ponto positivo no fim do dia, né, assim, eu não vou dizer positivo, mas tem uma coisa que eu não sofro é com o preço da ação na tela. Que é uma coisa que o RI acaba sofrendo, né? Sai uma notícia, aí a ação... Então, assim, querendo ou não, tem esse lado, que é um lado que não é uma coisa que me tira o sono, ter uma ação que oscila, e muitas vezes a oscilação não é com relação à questão do desempenho, às vezes é com relação ao mercado. Ruído, né? Exato, ruído, exatamente. Então, mas assim, também temos todas as obrigações com o CVM, né? Então, eu tenho que arquivar o fato relevante, eu tenho que, falei para você do formulário de referência, cumprir a regulação. Então, o que eu talvez não tenha hoje é noites de sono mal dormidas por conta de preço de ação interno. Não, que legal, que legal. E não tem acionista te ligando para perguntar sobre dividendo, né? Já está acordado ali quanto vai ser o pagamento da dívida. Também, Não, exatamente. Muito legal. Acho que, assim, está desmistificando um pouco esse mito que o pessoal tem sobre RI, empresas não listadas. Gostei muito do nosso papo. A Adriana, para quem não conhece, tem uma super energia, tá? Primeira vez que eu falei com ela aqui. Adorei te conhecer, Adriana, de coração mesmo. Super para cima. E eu queria que você deixasse um recado, porque eu sei que você está com vaga aberta, está com um monte de coisa aí. Para quem está ouvindo a gente, tem uma audiência hoje super qualificada de RIs. Então, deixa um recado para eles, se alguém quiser bater um papo contigo, como é que faz? Bom, enfim, o meu time de RI e dá para me encontrar tanto pelo LinkedIn, quanto pelo site de RI da EGEA, que é o nosso canal específico de relações com investidores. Sou super apaixonada por RI. Como eu disse, comecei minha carreira em RI, depois fiquei tentando voltar por diversas vezes, até que eu consegui em 2012, depois de quase 7 anos em outras áreas. E, assim, acho que o recado principal não acho que... O que a gente tem que ver sempre, né? A gente às vezes fica preso a nomes, rótulos, títulos, e nem sempre aquilo é uma garantia de que você vai ter mais ou menos trabalho, mais ou menos exposição, mais ou menos interação. Então, eu acho que o mercado de RI para a empresa que não é listada é um mercado que existe, e que não pode ser ignorado. Eu sei que às vezes a gente, como profissional, fica meio receoso, mas será, né? Se é uma empresa que vem a mercado, que emite dívida, que tem acessado o mercado de capitais, tanto nacional quanto internacional, pode ter certeza que você vai ter uma rotina bastante movimentada, que trabalho, com certeza, não vai faltar. E o bom é que, assim, o que eu vejo, né, o C-Level, ele reconhece essa capacidade do RI de se comunicar, de trazer outros temas para a pauta, então, de ser um profissional que trabalha na área financeira, mas que tem outras competências que complementam. Então, eu acho que acaba que a área é um indutor da própria empresa, de trazer cultura de companhia aberta, de trazer fortalecimento de transparência e da própria governança corporativa. Muito importante. E obrigada pelo elogio, também adorei te conhecer. Ah, que bom, que bom. Mais uma parceira que a gente conhece aí do mercado de capitais. Pessoal, agradecer aí pela audiência, agradecer também o IBRE, que é nosso parceiro, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, por estar apoiando o projeto junto com a gente. E a gente fica para a próxima. Tem mais episódios saindo. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.